Vamos conhecer agora a história do World Wide Web. O World Wide Web é o sistema de comunicação e informação hipertextual, popularmente usado na internet, né? Usa o modelo cliente-servidor. E os clientes World Wide Web, os browsers, podem acessar informações hipermídia através de vários protocolos, através de esquema de endereçamento. A gente falou do protocolo HTTP, mas existem outros protocolos na rede. O FTP, para transmissão de arquivos, e os protocolos de vídeo. Por exemplo, quando você vai no YouTube, ele pode estar usando um outro protocolo, além do HTTP. Na verdade, hoje, dá até para você fazer o seu próprio protocolo. Você pode abrir uma conexão com o servidor através do JavaScript e usar, por exemplo, o WebAssembly para fazer um driver do seu protocolo. Então, até isso dá para fazer hoje. Bom, o histórico da World Wide Web específico, né? O Tim Berners-Lee propõe o hypertext ao CERN. O CERN é aquele acelerador de partículas que tem famoso, né, que tem em Genebra. Na verdade, Genebra é uma cidade de fronteira com a França, né? Então, na verdade, o acelerador, ele a parte na França, parte na Suíça. Ele é um consórcio de governos, né? Eles fazem aquilo lá e vários cientistas de vários países da Europa e do mundo também podem trabalhar no CERN. Eu queria destacar duas coisas aqui sobre esse nascimento no CERN. Primeiro, seria sobre como a ciência tem um caminho tortuoso às vezes. O CERN foi feito como acelerador de partículas para desvendar mistérios da física de partículas, mas eu acho inquestionável hoje que a maior contribuição do CERN para a humanidade não tem nada a ver com partículas. Foi a criação do World Wide Web. Então, você juntou um bocado de gente muito inteligente para resolver um problema científico e eles acabaram resolvendo um outro problema que foi muito mais, que hoje, pelo menos, é muito mais útil para a humanidade do que qualquer coisa que eles tenham produzido lá. É um paralelo entre o que o Einstein fez no escritório de patentes de Berna. Ou seja, ele deu uma contribuição muito maior do que qualquer patente que ele tenha analisado lá. E a mesma coisa aqui no CERN. E se você for ver o que a Europa investiu no CERN, ordem de dezenas de bilhões de dólares, o que ela ganhou, né, com a internet e o quanto a internet produziu de riqueza é uma fração do que eles investiram no CERN. Então, você pode ver que o CERN se pagou só pela World Wide Web. Né? Porque a humanidade investiu no CERN se pagou só pela invenção do World Wide Web. Sem falar, obviamente, que ele também continua produzindo ciência e fazendo pesquisa lá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como você resolver um problema num lugar pode ir para outros lugares. Então, você tinha um problema no CERN que era um problema de compartilhamento de informação. O CERN é um laboratório multinacional e a maior parte dos pesquisadores que estão lá não trabalham para o CERN. Eles trabalham para outras instituições de vários países. Então, o CERN tem um núcleo, né, de pesquisadores, mas boa parte da pesquisa que é feita lá é feita por pesquisadores de fora. Então, existe um período em que você propõe a sua pesquisa, ela é aceita, né, ou não, mas ela é aceita, e aí você vai no CERN, realiza essa pesquisa, depois você volta para o seu país, levando a pesquisa com você, e publica vários artigos, né? Bom, em todos esses estágios, você tem uma necessidade de trocar informações. Então, quando você está planejando, você tem que mandar informações para o CERN. Quando você está lá no CERN, você tem que interagir com os sistemas de lá, e quando você sai, você precisa continuar interagindo para possíveis dúvidas
que você tenha sobre os experimentos que foram feitos. Beleza. Acontece que essas pessoas, cada uma usa os computadores que elas têm, né? Então, alguns usavam Windows, outros usavam Macs, e nas universidades deles, né, eles usavam vários tipos de workstations, que são computadores que parecem um PC, mas eles usavam processadores muito rápidos, muita memória e muito disco, e custavam bastante. Então, não eram equipamentos para uma pessoa comprar para usar em casa, e sim para uma empresa ou universidade comprar para usar em pesquisa. Além dos computadores de grande porte, né, que eles tinham nas universidades. Quando chegava no CERN, você tinha um outro conjunto de workstations, um outro conjunto de computadores centrais, da Digital, da IBM e por aí vai. Então, o problema que eles tinham era, eles precisavam ter uma maneira de trocar informações. Então, eles precisavam de quê? Uma interface consistente. Então, sobre todas as plataformas que você tivesse, você permitia acesso a informações dos mais diversos tipos de ambientes computacionais. Então, eu tinha que acessar eu tinha que ter a mesma interface, eu estivesse no Windows, no Mac, na Silicon Graphics, e por aí vai. Acesso a diversos tipos de documento através de diversos tipos de protocolo. Eu podia ter documentos em PDF, eu podia ter documentos em Word, eu podia ter relatórios de programas, né, que fazem simulações matemáticas ou dos resultados das experiências. Então, há diversos tipos de documentos e diversos protocolos. Eu podia pegar por FTP, por HTTP. Isso tinha que ser, obviamente, transparente para o usuário, né? Tem que lembrar que boa parte desses usuários são físicos, que têm conhecimento sobre computação, mas não são programadores necessariamente. E tem um esquema de acesso universal. Ou seja, eu preciso acessar aquilo na minha universidade, depois eu preciso acessar aquilo no CERN, e eu preciso acessar aquilo quando eu voltar de novo. E vários pesquisadores estão vindo de várias universidades diferentes, de vários países diferentes. Então, eu tenho que ter uma maneira de acessar isso de uma maneira universal, não importa onde eu estou. Esse era o problema, ou seja, essa era a especificação do problema que o Tim Berners-Lee estava tentando resolver no CERN. E uma coisa interessante que a gente vai ver mais para frente é que esse problema não era só do CERN. Quando as pessoas viram essa solução, elas rapidamente adotaram ela, porque ela também resolvia muitos problemas que eles tinham. Vocês não estão acostumados com isso, né? Hoje em dia tudo roda em todo lugar, mas nessa época aí era tenso o negócio. Eu, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhava com a Sun Workstation, a estação de trabalho da Sun. Eu não conseguia rodar nada nem em outras workstations. Lá no laboratório tinha Apollo também. Depois teve HP. Mas eu rodava naquela ali porque as minhas coisas não funcionavam nas outras workstations. Então, era um isolamento de informação bem grande. O Berners-Lee, ele fez os primeiros sites, né? Ele que criou o sistema, né? E ele fez, então, os primeiros sistemas web. E o propósito dele, né, era a divulgação da pesquisa científica do CERN, era você trocar informações no âmbito do CERN. E já tinha URLs, e os documentos eram simplesmente apresentados no browser. Bom, antes de a gente continuar aqui, eu quero mostrar um filmezinho para vocês. Então, na última aula, a gente parou na criação da linguagem HTML. E eu tinha prometido que eu ia continuar, e vamos continuar na linha do tempo. Então, a gente parou em 1990, pela criação do protocolo HTTP e da linguagem HTML, pelo Tim Berners-Lee. Eu havia falado que essa tecnologia foi uma revolução. Mas o que antes? Antes do protocolo e da linguagem, existiam tecnologias como, por exemplo, o Gopher. Essa interface que você está vendo aí era a interface do Gopher. Tela preta, letra branca, e você utilizava as setas do teclado para navegar entre as opções de um site que existia na época. Não existia uma imagem, não existia som,
não existia multimídia, nada disso. O que tínhamos era exatamente isso que você está vendo. Opções que você navegava com o teclado e acessava as áreas específicas do site. Em 1990, então, como a gente já tinha visto, Tim Berners-Lee sugeriu o padrão para a construção de documentos com hipertexto. Em 6 de agosto de 1991, surge o primeiro website. Exatamente isso que está aparecendo na tela é o primeiro website que está online até hoje. Se você acessar no site do CERN, tem uma área específica, que é a área de hipertexto, e você ainda consegue acessar esse site, que ainda está no ar, até o dia de hoje, pelo menos, que é quando eu estou gravando essa videoaula. Já nessa época, eram necessários navegadores, que eram os programas para visualizar essas páginas. Em 1991, existiam os navegadores como, por exemplo, o Midas www, o Viola www e o Cello. Porém, em 1992, vai surgir um navegador que ficou mais conhecido na época, o Mosaic. O Mosaic foi desenvolvido no NCSA, que ficava localizado na Universidade de Illinois. Ele tinha a possibilidade de mostrar todo o conteúdo de multimídia. Como você pode ver aí na tela, ele está mostrando textos, links e imagens. O Mosaic teve um sucesso muito grande por 2 anos, até o momento em que os desenvolvedores do NCSA resolveram criar algo maior. Assim, em 1994, alguns programadores do NCSA saíram do órgão e fundaram uma empresa, a Netscape. O Netscape, então, foi a evolução do navegador Mosaic, que tinha sido criado dentro de uma universidade e agora estava sendo feito por uma empresa. A década de 90 ainda presenciou o surgimento de vários outros navegadores, como, por exemplo, o IBM Web Explorer, o UDI www, que foi o primeiro navegador a suportar HTML3, e também o surgimento da primeira versão do Internet Explorer, navegador da Microsoft, que gerou muito barulho e discussão com uma briga que aconteceu com a Netscape, que foi parar na justiça. Em 1996, o panorama era o seguinte: 86% dos usuários utilizavam o Netscape nos seus computadores. Porém, com o lançamento de uma versão específica do Windows que já vinha com o Internet Explorer embutido, em 2 anos, o processo se inverteu. E o Internet Explorer chegou à marca de quase 90% de presença nas máquinas dos usuários. Irritada com isso, a Netscape processou a Microsoft, dizendo que a empresa estava obrigando seus usuários a utilizar o seu navegador. A justiça deu ganho de causa para a Netscape, e a Microsoft foi obrigada a retirar a instalação automática do seu navegador. Com isso, a porcentagem de uso do Internet Explorer diminuiu, e da Netscape aumentou um pouco. Porém, isso não foi suficiente para que o Netscape reconquistasse toda a fama que tinha anteriormente, e vários usuários acabaram abandonando a ferramenta. Em 1998, a situação da Netscape era grave. Em 1999, a empresa foi vendida para a American Online, mas o desenvolvimento do navegador estaria comprometido. Pensando nisso, os programadores, que já vieram da época do Mosaic e fundaram a Netscape, resolveram criar uma outra fundação, a Fundação Mozilla, e criaram um outro navegador, o Mozilla Firefox. Por quase 10 anos, o Firefox reinou absoluto, se tornando um dos principais navegadores utilizados até hoje. Porém, em 2008, uma outra grande empresa resolveu entrar no ramo, a Google, lançando seu navegador, o Google Chrome. Hoje, os dois têm boa parcela do mercado, sendo que o Google Chrome atualmente é um pouco mais utilizado do que o Firefox. Briga acirrada essa de hoje, hein? Hoje a gente tem vários navegadores para serem utilizados, então a internet ela hoje está um pouco mais livre, está um pouco mais aberta para ser utilizada. Os navegadores têm funcionado em conjunto de uma maneira amigável, de uma maneira bem prazerosa nos dias de hoje. Gente, fazer um parêntese aqui sobre a guerra dos browsers. Se alguém tiver interessado, pode até procurar algum documentário aí no YouTube que deve encontrar. A guerra do browser é interessante porque ela é responsável por muitas das coisas que existem do jeito que existem hoje. O que aconteceu foi o seguinte: à medida que o World Wide Web se tornou muito popular, a Microsoft queria monopolizar o acesso. O medo da Microsoft é que, através do World Wide Web, as pessoas usassem outros sistemas operacionais que não fossem o Windows para acessar o World Wide Web, e aí ela perdesse o monopólio que ela tinha no World Wide Web, né? E todo mundo tinha PC em casa, os PCs rodavam Windows. Então, a tática dela foi colocar features no browser dela que só funcionavam no Windows. Então, a ideia era, como o browser dela era o mais usado, porque vinha com o Windows, e o Windows era o sistema operacional mais usado no mundo,
ela tinha também o quase monopólio do browser. Controlando o browser, ela colocava features no browser que só funcionavam no Windows. Então, se você quisesse ter acesso à internet, você tinha que usar o Windows. E isso teve várias consequências. Por exemplo, ela matou o Java no browser, porque o Java era uma maneira de você rodar um programa no browser. Então a Microsoft pensou, vai que esse pessoal aí, o Java era lento no início, mas vai que eles melhoram isso e acaba rodando aplicativo no browser e aí você pode usar qualquer sistema operacional. Então, as consequências dessa guerra foi que, primeiro, o Java foi expulso do browser. E a única coisa que ficou nativo no browser, que todo mundo tinha para rodar programa, era o JavaScript. E por isso que até hoje, né, o JavaScript é dominante no mercado nos browsers. E o pessoal investiu muito dinheiro para que o JavaScript fizesse coisas bem interessantes. E a segunda foi que vocês vão notar que existe uma diferença enorme de tempo entre o HTML4 e o HTML5. O problema era o seguinte, a Microsoft não ia seguir. Se eles colocassem um padrão novo, a Microsoft não ia seguir esse padrão. E aí eles preferiam não fazer um update do padrão HTML para, pelo menos, ter aquele core que rodava em qualquer lugar. Rodava no Netscape, rodava no Explorer e por aí vai. Bom, quando é que acabou isso? Essa estrangulação que a Microsoft estava fazendo no mercado. Quando surgiram os smartphones e tablets. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a usar smartphone e tablets para usar a internet. A Microsoft não conseguiu dominar esse mercado, ela não conseguiu, apesar de ela ter tentado várias vezes, ela não conseguiu colocar o sistema operacional Windows rodando nos tablets e nos smartphones. As pessoas começaram a acessar a internet bastante pelos smartphones e tablets, e a Microsoft perdeu o monopólio que ela tinha de computadores. Né? Então, muita gente acessava a internet usando o Chrome no tablet e no telefone, e usando também o navegador da Apple nos dispositivos da Apple. Bom, o Safari, exatamente, o Safari nos dispositivos da Apple. E aí ela perdeu essa hegemonia que ela tinha. Quando ela perdeu essa hegemonia, ela ficou muito mais boazinha. Ela está bastante cooperativa agora. Note que ela nem tem mais um browser dela. O Explorer hoje, na verdade, é o Chrome, com a carinha Microsoft em cima dele, mas ele é o Chrome. Ela desistiu até de browsers e está bastante cooperativa. Quando isso aconteceu, o pessoal, ou começou a acontecer, né? Não aconteceu de um dia para a noite, né? Do dia para a noite, mas quando começou a acontecer foi justamente a época que o pessoal conseguiu lançar o HTML5. E vocês vão ver que existe uma diferença muito grande do HTML4 para o HTML5. São mais de 10 anos entre um e outro. Então, teve muita coisa. E outra coisa também, foi feito um upgrade, não só no HTML5, porque quando você fala de HTML5, você está falando do CSS3 e do JavaScript ECMA 6. Então, o pessoal pegou tudo aquilo que estava atrasado em anos e lançou praticamente de uma vez só. Então, houve um grande avanço com HTML5. E hoje em dia, né, você tem tecnologias como o WebAssembly, e também o JavaScript também está bem mais melhorado do que ele era antes, né, rodando nos servidores. Então, essa é uma das maneiras de entender por que todo mundo usa JavaScript até hoje. Por que nesse meio tempo, alguém não lançou uma tecnologia melhor para rodar programas no browser, e a gente é obrigado a trabalhar com todas as estranhezas que o JavaScript tem. Bom, foi justamente
pela guerra dos browsers. O pessoal usava JavaScript porque JavaScript era a única coisa que rodava em todos os browsers que existiam no mercado, desde o da Microsoft até o da Firefox e Chrome. Beleza? Perguntas? Bom, vamos continuar aqui, já está perto do fim. Então você entendeu aqui a evolução dos navegadores. Mas vamos voltar um pouco no tempo, para 1990, e falar da primeira versão do HTML. A primeira versão, criada por Tim Berners-Lee e sua equipe, era bastante simples, tinha poucas funcionalidades, mas era muito útil, pois implementava um sistema de hipertexto que era bem atrativo. Essa primeira versão ela ficou ativa por 5 anos, e em 1995 foi criada a segunda versão do HTML, que agora ficava a cargo de um grupo chamado HTML Working Group. Essa segunda versão ganhou cada vez mais adeptos e as empresas de construção de navegadores já começavam a auxiliar na criação da linguagem. Mas o grande problema desse auxílio das empresas de criação de navegadores era que cada um queria criar suas próprias tags específicas para uso no seu próprio navegador. Esse foi um grande problema que a versão 2 do HTML teve. E por isso, ainda em 1995, foi proposta a versão 3 do HTML. Só que dessa vez, tudo teria o controle de um consórcio chamado W3C, ou World Wide Web Consortium. Esse consórcio seria gerenciado pelo próprio Tim Berners-Lee e determinaria o padrão de criação de novas tecnologias. Essa versão 3 nem chegou a existir por muito tempo, pois em 1997 já foi proposta a versão 4. Essa sim ficou conhecida por muitos e muitos anos. E na verdade, muita gente utiliza essa versão até hoje. Em 2004, o W3C tomou uma decisão que deixou muita gente de cabelo em pé. Ela queria acabar com a versão 4 do HTML e lançar uma nova versão, baseada na tecnologia XML, chamada Extensible HTML, ou simplesmente XHTML. Então a evolução do HTML teve uma quebra. Teve a versão 1, a 2, a 3 e a 4, e aí o W3C falou assim, não, vamos parar com isso e vamos começar de novo. Vamos para o XHTML 1.0 e você vai entender o que aconteceu aí para poder voltar. Então quando o W3C anunciou que a versão 4 do HTML daria lugar à versão 1.0 do XHTML, as empresas que construíram navegadores ficaram preocupadas. Sendo assim, a Fundação Mozilla, a Opera e a Apple resolveram criar um novo grupo, o WhatWi. A função desse grupo era evoluir a linguagem HTML, independente do que fosse decidido pelo W3C. Em 2007, o projeto do XHTML chegava à versão 2.0. Porém, o grupo WhatWi já tinha desenvolvido uma nova proposta e resolveu apresentá-la ao grupo do W3C. O projeto realmente tinha ficado bom. E o mais importante, tinha retrocompatibilidade com a versão 4 do HTML. Sendo assim, em 2007, o W3C descontinuou a criação do XHTML 2.0 e resolveu voltar a adotar a numeração antiga, anunciando oficialmente a versão 5 do HTML. Um ano depois, em 2008, foi publicado o primeiro Working Draft da versão 5 do HTML. E aí, chegamos ao que temos hoje. Em 2013, a versão 5 do HTML já está sendo utilizada por muitos sites. E uma das principais diferenças dessa versão é a separação total entre semântica, estilo e interatividade. Sendo assim, tudo que é feito em HTML5 é semântico, tem significado. Todas as formatações serão feitas através de uma outra tecnologia, o CSS, que está na versão 3. E a interatividade com as páginas é feita através de uma outra tecnologia, o JavaScript. Então, a tecnologia de HTML hoje não funciona sem a composição com CSS e JavaScript. Deu para compreender agora? Então é por isso que sempre que eu falo no curso de HTML5, eu nunca consigo desvincular das tecnologias de CSS3 e de JavaScript. Isso porque elas estão interligadas entre si. E não tem como eu falar de uma sem falar em outra. Vocês viram que demorava anos e anos discutindo versões como o XHTML. O XHTML basicamente era o HTML4, mas usando o XML. E vocês veem que elas não tinham pressa para lançar nenhum novo padrão. Foi só depois que a situação mudou que eles foram capazes de lançar e ter adoção, né, o HTML5. Como a gente estava, né, o Berners-Lee criou os primeiros websites, e em 1990 começou a haver o uso comercial da internet, só que o interesse não era assim tão grande nisso. Em 1991, em março, o servidor www roda uma rede de computadores,
Então, ele já está funcional. Em maio, o cliente roda nos computadores centrais do CERN, ou seja, ele sai dessa redezinha de teste e passa a ser acessível para o CERN inteiro. E se inicia a divulgação, né? Em agosto, os servidores de sua interface são divulgados no Usenet. E o Usenet era o Facebook barra WhatsApp da época. Então, você tinha vários grupos de discussão, você tinha na área de computação, física e por aí vai. Então, por exemplo, computação tinha o Comp, Lang, C, onde o pessoal discutia a linguagem C. E existia também a hierarquia Alt. E a hierarquia Alt você discutia todo tipo de coisa, política, física, biologia, sexo, o que você quisesse. E eles usaram justamente um Alt Hypertext, onde o pessoal falava justamente sobre hipertextos. Hipertexto já era uma coisa que existia na época. Na época, por exemplo, a Microsoft vendia a enciclopédia em carta em hipertexto. Você comprava, era num CD, tinha 720 MB de armazenamento, uma quantidade assim enorme de armazenamento. E você colocava no seu computador, você rodava, e era como se tivesse um World Wide Web no seu computador. Então, você entrava no programinha, ele mostrava uma tela com texto e com links, figuras também. Você clicava nos links e você ia para verbetes. Então, por exemplo, no link de história de uma batalha, se ele falasse Napoleão, ia ter um link no Napoleão, você clicava no Napoleão, ele ia e mostrava a biografia de Napoleão, com imagens, e, eventualmente, tinha também vídeos. Eram uns vídeos pequenininhos, difíceis, de resolução muito baixa, mas dá para ver o lançamento de um foguete e coisas do gênero. Para a comunidade dos físicos, eles saíram na newsletter em dezembro. Né? Os físicos são bastante... eles têm uma comunidade bem ativa. Em 92, no ano seguinte, né, o interesse e crescimento continuam. Uma vez que você colocou na Usenet, e você fez disponível, as pessoas começaram a baixar e rodar o programa. Então, elas baixavam, rodavam na universidade deles e começavam a fazer a internet, a World Wide Web deles, particular. Em janeiro, a interface, o servidor, tornam-se publicamente disponíveis a partir do servidor do CERN. Ela colocou lá no servidor central do CERN, e durante todo o ano o trabalho de divulgação continua com o pessoal fazendo download e rodando o programa. Note que a interface, nessa época, já tinha um browser, mas o browser não era multimídia, ele não mostrava imagens e tudo mais. A imagem você baixava e você podia ver fora dele. Mas não era o que a gente pensa hoje como um servidor, como um browser, né? Bom, em 93 também, 50 servidores foram instalados. Então, o pessoal começou a baixar, né? Começou a instalar nas universidades deles, e chegamos a 50. Tinha um, agora tem 50. Vocês vão ver essas mensagens laranja mostrando o quanto servidor instalado tem, porque uma coisa que eu quero mostrar é o crescimento exponencial que o World Wide Web tem. Nem teve, ele continua tendo esse crescimento exponencial. Então, passa de 1 para 50, para 500, para 1.500, depois para 15.000. Então, você tem um crescimento exponencial e que mostra por que a tecnologia foi adotada tão rápido, né? Bom, até então, o desenvolvimento do www era centrado no CERN. Né? Então, o CERN que fazia as versões.
Bom, e aí surgiram as primeiras interfaces gráficas para o X-Windows e Macintosh 93. O que é o X-Windows? Nessa época aí, você tinha 3 tipos de computadores, basicamente. Você tinha os mainframes, que rodavam, né? Aqueles bichões que rodavam nas universidades. Você tinha os seus computadores pessoais, né? O iMac. E você tinha algo bastante interessante, se chamava Workstation. Uma Workstation era um computador parecido com um computador pessoal de hoje. Mas em vez de ter mas ele tinha uma CPU especial, um processador muito mais caro, que era muito mais rápido do que você rodava, por exemplo, num PC. E você tinha mais memória mais rápida que você tinha no PC e muito disco. Só que isso não era um tipo de computador que você comprasse para usar em casa. Ele custava muito caro. 20 mil, 100 mil dólares, dependendo da workstation. E ele rodava em Unix. E existiam várias empresas. A IBM fazia, a Sun fazia, e por aí vai. E cada um desses rodava um sistema operacional Unix diferente. A Sun, por exemplo, rodava o Sun OS. A HP, acho que era o HP UX, se eu não me engano. E por aí ia. E todas essas workstations, elas eram usadas para pesquisa científica, pesquisa em engenharia, e elas tinham telas muito boas, né? Tinha muitas imagens nessas telas. E elas usavam, a maioria, usavam para isso o sistema de gerenciamento de janelas chamado X-Windows, que até hoje é usado no Linux. É o X do Linux. E aí, quando você fazia interface gráfica para o X-Windows, você podia recompilar essa interface e rodar nas mais diversas workstations. E que era uma coisa que os físicos rodavam, no CERN tinha, e por aí vai. O Macintosh também foi incluído porque, primeiro, é relativamente fácil fazer aplicações gráficas para o Macintosh, e depois porque muita gente da área de física e engenharia e imagens usava o Mac. Bom, aí o Mark Anderson, aluno de graduação da Universidade de Illinois, trabalhando para o NCSA, o National Center for Supercomputing Application, lidera uma equipe que liberou em fevereiro a versão alfa do Mosaic. Deixa eu explicar aqui algumas coisas. A Universidade de Illinois, ela é uma universidade muito famosa em supercomputação. Vários supercomputadores históricos saíram da Universidade de Illinois, né? E o NCSA, ele existia justamente para trabalhar com supercomputadores. Então, ele tinha os supercomputadores mais tops que você, na época, para pesquisa. Então, para quem trabalha com supercomputadores, imagem é uma coisa muito importante. Então, eles têm imagens de furacão, imagem de explosão nuclear, imagem de estrela chocando com estrela. E eles ficavam, digamos, prejudicados pelo fato que o browser, na época, não eram gráficos, eram textuais, né? Você tinha o texto lá, você tinha o link, você clicava no link, mas era tudo textual. Então, eles patrocinaram a criação do Mosaic. O Mosaic foi o primeiro browser a ter cara de browser. Ou seja, ele podia mostrar imagens e outras coisas multimídia quando você clicava nos links deles. E eles fizeram primeiro para o X-Windows. Por quê? Porque era a ferramenta de trabalho do NCSA, né? Lá com supercomputação, você tem workstations na mesa dos pesquisadores, né? E eles se ligam lá no supercomputador para fazer
para rodar programas, mas eles vêm e analisam as imagens, os resultados em workstations, e esses workstations rodavam X-Windows. Então, nada mais natural que eles usassem o X-Windows primeiro. Essa aqui é a cara do Mosaic. Vocês veem que já tem uma cara parecida com o que a gente tem hoje, né? Você tem aqui o texto, né? Texto aqui, você tem os links em azulzinho, e você tem as imagens. E outra coisa, para você navegar, você simplesmente clica. Alguns daqueles primeiros browsers de texto, você tinha que dar um Alt, Tab, blá, 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 para chegar até o link. Aqui não, aqui você vai com o seu mousezinho e clica. E aqui tem a interface, você pode ir para cima e para baixo na interface. E aqui você tem a nossa famosa URL. E que tem o título da página e a nossa URL. Então você vê que ele já tem as funcionalidades básicas de um browser moderno. Não é tão bonito, assim, não é tão interessante, mas tem. Essa versão daqui é para o Windows, mas eu acho que essa versão aqui essa daqui é para o X-Windows. E aqui é para o Windows. Bom, em 93, você tem a disponibilização do Mosaic, né? Ele tem a interface gráfica point and click para o World Wide Web. Ele começa a aparecer com o browser que a gente tem hoje em dia. Isso, ele aumenta muito o interesse pelo World Wide Web. Por quê? Agora, o usuário comum pode instalar o Mosaic no computador dele e começar a navegar. Ele não precisa aprender nada sobre o browser. O browser já abria numa página inicial do Mosaic e dali você já podia clicar nos links e ir navegando na internet. Então, era digamos, a killer application para o World Wide Web. Em setembro, o NCSA libera a primeira versão operacional do Mosaic para X-Windows, Macintosh e o nosso amigo Windows. O Windows demorou um pouco porque fazer esse tipo de aplicação no Windows é bem mais difícil do que no X-Windows, no Macintosh. O Windows, por exemplo, era um sistema operacional não preemptivo. Isso causava várias dificuldades para você escrever aplicações gráficas nele. Né? Então, demorou um pouco mais. Mas, como ele era o sistema operacional mais usado no mundo, então, obviamente, o NCSA queria que rodasse no Windows. Em dezembro do ano, a gente tem 500 servidores instalados, né? 50 passou para 500. Bom, em 94, no ano seguinte, né? As companhias anunciam versões comerciais para seus clientes. Então, o pessoal começou a usar o World Wide Web em casa, né? E as empresas, da Microsoft e IBM e tudo mais, disseram, pô, a gente tem que ter um programa desse nosso, né? Da empresa que funciona bem no nosso sistema operacional. O Mark Andreessen e os colegas deixam a NCSA e aí eles entra aqui o Jim Clark. O Jim Clark era um entrepreneur. Ele era um empreendedor e ele fundou a Silicon Graphics. A Silicon Graphics era uma dessas empresas que fazia workstation. E a workstation dela era especial para aplicações gráficas. Então, ela era uma das workstations mais poderosas que tinha no mercado. Era cara, mais cara que as outras, e tinha uma aplicação muito boa na área de engenharia. E com o dinheiro que ele tinha, né, o Jim Clark, ele pegou esse pessoal e fundaram a Netscape, que foi a primeira empresa, né, específica para trabalhar com browsers.
Em maio, acontece a primeira Conferência Internacional sobre o World Wide Web, foi em Genebra, porque o CERN fica em Genebra, né? O CERN, Genebra fica entre a fronteira da Suíça e da França, o CERN, a sede em Genebra, mas o acelerador, ele está também na França, né? Então, ele ocupa uma área entre a França e a Suíça. É bem interessante, é realmente um projeto internacional, quando até a parte física dele está em 2 países ao mesmo tempo. Em junho, 1.500. 50, 500, 1.500. Em julho, o MIT se junta com o CERN e funda a WWW Organization para o Direcionamento Estável, né? O MIT, ele pode não ter criado todas as tecnologias, mas quando ele vê uma tecnologia que é boa, apesar de não ter criado, ele pula e começa a desenvolver também. Ele pula e começa a participar. Então, você vê que o MIT já está aí com o CERN. Depois essa organização o nome mudou para WWC e fundou WWC e ela virou o World Wide Web Consortium. Em 95, você tem um desenvolvimento marcado por modificações técnicas e comercialização, ou seja, as empresas entraram, elas começaram a desenvolver os browsers, né, muito mais do que o CERN seria capaz de fazer, ou o NCSA. O Mozilla começou a incluir mais extensões na linguagem HTML, eles criaram extensões novas para o HTML, e essas extensões foram, eventualmente, adicionadas ao padrão. Questões de segurança e transações comerciais estão no centro das atenções. O pessoal, quando viu aquilo, pensou, opa, vamos ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que vender pela internet, né? E se tem dinheiro, tem questão de segurança. E passamos para 15 mil. Um ano para o outro, hein? 1.500, 15 mil de um ano para o outro. Em maio ainda. Empresas e provedores de serviços entram para a World Wide Web. Até o momento, para você trabalhar, para você entrar na internet, das duas, uma. Ou você era um membro da universidade, um professor, um funcionário, ou membro de uma empresa que tinha acesso à internet. Então, por exemplo, a USP, ela tinha um número de telefone que a gente ligava de casa, fazia aquele barulhinho lá que vocês viram, e aí eu me conectava na web pela USP. E se, por exemplo, sua empresa também fizesse isso, você também se comunicava. Mas o público, em geral, eles não tinham acesso. Foi aí que os provedores, que já existiam na época, já existia a América Online, e a América Online, o que ela fazia era, ela tinha programas rodando nos clientes dela, eles entravam na América Online, e a América Online tinha várias informações dela. É como se fosse um World Wide Web com um site só. Mas aí, com o surgimento do www, a América Online viu essa chance de aumentar a quantidade de pessoas, né? E ela começou a oferecer serviços para acesso à internet, à World Wide Web. Então, você instalava o seu browser, se ligava com o seu modem no UOL, e de lá do UOL, da AOL, não do UOL, a UOL do Brasil, na AOL, América Online, dali você entrava no site dela, que tinha uma porta de coisa, mas dali em diante você podia clicar e sair para outros sites da internet. Sabe quando a USP mais ou menos teve o primeiro acesso à internet? Olha, eu não sei, foi há muito tempo. Foi antes do World Wide Web. Antes do World Wide Web, quando eu fiz mestrado na Unicamp, já tinha acesso à internet na Unicamp. Isso foi em 89, por aí. Né? Então, lá já tinha, a USP também tinha. Mas não existia o World Wide Web, mas já existia a internet e as universidades já tinham acesso. Bom, uma vez que você tenha o pessoal em casa, né,
já trabalhando com browsers, né? Aí o pessoal lançou jornais, livros sobre a web, e a web realmente caiu no gosto popular, né? As pessoas começaram a usar ela. Beleza? E daí em diante foi o que a gente viu até hoje, que vocês já estão acostumados a ver. Agora eu quero fazer essa história falando da arquitetura. Porque vocês vão ver que a internet ela passou por vários tipos de uso. E para que isso acontecesse, a arquitetura dela também teve que mudar através da história. Bom, vamos à primeira era da internet, que é a era do hipertexto. Aqui no hipertexto, é a primeira internet, é o que o Berners-Lee fez no CERN, né? Na era do hipertexto, você tinha só transferência de documentos HTML multimídia estáticos. Então, você tinha, basicamente, no cliente, um browser. Esse browser era o interpretador de HTML, então você colocava uma URL lá, o HTML chegava, e ele simplesmente transformava aquele HTML, aquele texto, num gráfico, uma apresentação gráfica que você via no seu browser. Então, ele ia no servidor, com o endereço de uma página, o servidor via que página era, pegava essa página, mandava em HTML de volta. O browser começava a fazer o parsing, ou seja, ele passeava o HTML, começava a compor a imagem, e aqui ele ia e voltava para pegar qualquer imagem, qualquer coisa que tivesse naquela página. Finalmente, né, ele compunha a página e mostrava para o usuário. A única coisa que o usuário podia fazer, então, era clicar nos links e navegar na internet, baixar arquivo e tudo mais. Então, a interação dele era basicamente navegar. Esses documentos aqui no servidor, eles eram estáticos. Alguém fez eles, colocou no servidor e o servidor serve. Aqui podia ter também figuras, filmes e por aí vai, outros tipos de arquivo. Mas todos eram estáticos. Todos eram criados pelo desenvolvedor do website e colocado lá no website para a pessoa pegar. Então, o nível de interação aqui era muito pequeno. Existia, né? Você navegava, mas era pequeno. E aí o pessoal começou a pensar, poxa, como é que a gente pode vender coisa desse jeito? Como é que eu vou pegar o cartão de crédito do usuário para eu poder vender alguma coisa para ele? E aí surgiu essa necessidade de você ter mais interatividade. Para isso, surgiu a segunda arquitetura web, que a gente chama aqui de era interativa. Agora, você não tinha só a página web, você tinha uma aplicação web. Ou seja, um programa de computador que podia rodar entre o browser e o servidor. No lado do cliente, né, você tinha mais funcionalidades para a interação do navegador. Você tinha os formulários vocês conhecem até hoje, né? Você tinha interface para você poder interagir com a aplicação. Então, você tinha os menus para você escolher coisa, você tinha caixa de texto para você escrever coisa aqui, né? O usuário escreveu algum texto aqui, e por aí vai. Você tinha várias dessas interfaces. Associada a essas interfaces, você tinha uma linguagem script, chamado JavaScript. Na verdade, ela foi criada na Netscape, e a Netscape contratou um programador e chegou para ele, olha, nós estamos precisando aí de uma linguagem de script. Não é nada muito sério, não. Ela vai controlar eventos, os elementos do formulário, é específica para o formulário, e vai, por exemplo, ver se o cara colocou uma data como data mesmo, ver se o número de cartão de crédito dele ele colocou certo, pelo menos para fazer para ver se os campos estão todos lá, e algumas animaçõezinhas. Tem 2 semanas para fazer isso. E o cara criou a linguagem em 2 semanas. Era só a linguagem script, né? Só para controlar os elementos de uma interface de formulário.
Quem ia saber que isso ia impactar na vida de milhões de pessoas durante mais de uma década? Bom, também do lado do cliente, você tinha as applets Java. Isso era para trazer processamento de dados no cliente. Se você queria fazer um programa realmente no cliente, uma coisa mais complicada, você usava um applet Java. O browser tinha acesso a uma máquina virtual Java, ele fazia o download do Java, ele rodava local. Quando o Java rodava, ele dava um pedaço da tela do browser para o Java, e aí você tinha total liberdade. Você podia colocar botão, o que você quisesse, que a interface gráfica necessita. E você podia interagir com o servidor do jeito que você quisesse. Bom, isso é no lado do cliente. No lado do servidor, você também teve que melhorar. Você continuou tendo os HTML estáticos, como antes, mas agora você tinha páginas dinâmicas, que eram geradas on the fly. Então, você tinha informação do usuário e você gerava aquela página com aquela informação específica para aquele usuário em particular. Então, cada um tinha sua própria página. Cada usuário podia ter sua própria página. Como era a arquitetura interativa? Né? Você quer interação com o cliente e servidor, e aí surgiu a nossa arquitetura de 3 camadas. Então, a primeira camada é o browser. É o cliente. O browser rodando no cliente. Você vai ter o browser mais HTML, como você tinha antes, né? E agora você vai ter os formulários e os scripts em JavaScript. É a primeira vez que você pode rodar um programa no cliente. Um programa que foi criado pela aplicação web no cliente. Seja como Java ou seja como JavaScript. Então, você tem funcionalidade no cliente. Bom, o servidor, o web browser vai fazer a requisição para o servidor. E o servidor web, da mesma forma, continua tendo documentos estáticos. Só que agora ele tem linguagens, módulos, onde ele pode rodar um programa e tratar a sua requisição com esse programa. Ele é a segunda camada. Então, aqui na segunda camada, quando você acessa uma página dinâmica, ele, na verdade, vai acessar um programa numa dessas linguagens, né, ASP, por aí vai, e vai rodar este programa para ele gerar uma página dinâmica para você. Bom, para gerar essa página dinâmica, ele tem que ter informações sobre o que você está fazendo. Né? É uma compra, você está querendo acessar uma informação, um cadastro de alguém. Para fazer isso, entra a terceira camada. A terceira camada são os bancos de dados e o sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, esse programa acessa o banco de dados com os dados que você mandou, ele pega a informação que você quer, por exemplo, um registro de usuário, um registro de compra, um registro de alguma coisa, retorna esse dado para aqui, e com esse dado, ele gera uma página HTML nova, dinâmica para você. Essa página não existia antes. Você, então, pega essa página dinâmica e manda para o cliente, que mostra essa página no computador dele. Então, você tem como interagir com o servidor. Eu quero ter acesso às compras da minha empresa, da empresa X no mês passado. Eu preencho o formulário dizendo o que eu quero, o formulário vai para o servidor roda um programa numa dessas linguagens, ela pega esses dados que eu coloquei no formulário, pega eles aqui no banco de dados, o formulário, então, esses dados voltam, e esses dados alimentam a geração de uma página HTML dinâmica que é mandada para mim. E aí, no meu, eu vejo, todos os dados de venda, por exemplo. Isso aqui revolucionou a internet porque permitiu o e-commerce. Né? Você podia comprar coisa na internet agora. Né? Você olhava páginas com produtos, você então dizia, quero comprar produto tal, aí aparecia um formulário, você preenchia o formulário, e você podia fazer uma transação.
E você tem, além do sistema de gerenciamento de banco de dados, esse sistema aqui, por exemplo, você tinha acesso a outros serviços, como cartão de crédito, por aí vai, e você podia fazer essas transações automaticamente na internet. Beleza? Lembrando que você também continua com os documentos estáticos funcionando, eles não deixaram de funcionar. Eles são muito úteis para vários tipos de aplicação. Por exemplo, um jornal, a melhor maneira é você ter as notícias do dia de forma estática num servidor. Finalmente, gente, a gente tem aqui a terceira arquitetura, que é a arquitetura atual, onde você tem uma interação direta através do Ajax entre o programa que está rodando no seu cliente e os dados. Como é que isso funciona? Como a gente viu na anterior, né, com o sistema de formulários, você manda informação para o servidor e ele manda sempre uma página HTML de volta para você. Mandou e mandou uma página. Seja uma página estática ou uma página dinâmica. Qual o problema com isso? Você reduz muito a interatividade. Então, você clicou e mandou a operação, toda a sua interface congela, você tem um processamento, você tem que esperar um pouquinho, volta, a sua interface toda muda. Então, você só pode fazer interações em batch. Ou seja, cria informação, aperta um botão, vai para o servidor, eu tenho que esperar, nada acontece, volta a informação do servidor. E isso aí reduz bastante a possibilidade de interação com o cliente. Para resolver isso, o pessoal lançou a ideia de Single Page Application. É uma aplicação que ela usa só uma página, só que essa página ela muda de maneira dinâmica. Como você mudaria, por exemplo, uma página de uma aplicação local, de uma aplicação desktop. Então, a ideia é você ter a experiência de uma aplicação desktop, uma rodando na web. E como é que isso é feito? Isso é feito através da interação via Ajax, que permite que o meu programa em JavaScript acesse dados diretamente no servidor. Como é que isso funciona? Bom, aqui no cliente, que continua sendo a Tier 1, eu tenho meu browser, que gera HTML, que lê HTML, e aqui eu tenho vários programas em JavaScript. Como o JavaScript foi a única linguagem que sobrou no browser, né, depois da guerra dos browsers, tudo tem que ser feito em JavaScript. O JavaScript melhorou muito a velocidade e tudo mais, mas tudo tem que ser feito em JavaScript. Se eu quiser páginas estáticas, eu uso HTTP, pego página estática aqui. Se eu quiser página dinâmica, eu uso a mesma tecnologia que ainda funciona e peço ao servidor e ele vai gerar uma página dinâmica para mim. Ele vai pegar a informação de dados e transformar em HTML. Mas agora eu posso me comunicar diretamente do JavaScript para o Web Services. Nesse Web Service, eu não vou me comunicar em HTML. Eu me comunico no que eu quiser. Geralmente o pessoal usa JSON para comunicação, mas não é obrigatório você usar JSON. Bom, eu vou no formato de dados e passo os meus dados para o Web Service. Olha, eu quero informação XYZ. Eu não mando necessariamente um formulário, eu mando um pedido no formato que eu quiser. Esse Web Service, que está aqui na segunda camada, vai no banco de dados, que é a terceira camada, e vai pegar a minha informação. Ah, ele quer o que a empresa vendeu ano passado. Esses dados são retornados para cá. A diferença é que aqui, em vez de eu gerar uma página HTML, eu simplesmente pego esses dados e coloco num formato de comunicação. Pode ser JSON, pode ser XML, pode ser um formato nativo meu que eu criei. E mando os dados de volta para o cliente. O cliente não recebe uma página HTML para mostrar, ele recebe dados. Esses dados vão ser, então, processados localmente e vão mudar a minha interface do jeito que eu quiser.
Então, isso aqui, a minha interface não vai desaparecer e aparecer. Eu vou mudar ela do jeito que eu quiser, a partir dos dados que eu recebi. Que é o tipo de experiência que a gente tem no mundo desktop. É uma experiência muito mais, como eu vou dizer, muito mais natural, né? E muito mais fluida. Então, hoje, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo no curso, são as single page applications. É o que vocês vão fazer. A sua loja vai ser uma single page application. Beleza? Alguma pergunta? Essa é a última arquitetura, né? A arquitetura que a gente usa hoje. E vamos, então, o último pedacinho, a história do HTML. Como o HTML mudou. A gente viu como é que os sistemas como é que evoluiu a internet, como é que a arquitetura mudou, e agora um pouquinho do HTML. O HTML é um acrônimo para Hypertext Markup Language, é uma aplicação de SGML. O SGML é a Standard Generalized Markup Language, e a gente parte das velhas histórias que na internet nada se cria, tudo se copia. Então, quando o Berners-Lee foi criar o HTML, ele disse, poxa, já existe alguma linguagem que descreva documentos com links e tudo mais? Ele tem, chama SGML. Né? Bom, o SGML era uma linguagem muito pesada para rodar em computadores da época, computadores pessoais e outros da época. E ele achou que ele não precisava também de toda a funcionalidade que o SGML tinha. Né? Então, ele usou a ideia do HTML, do SGML para criar o HTML. E no HTML, ele mostrava como a informação ia sendo mostrada. Note que aqui a gente não tem CSS, não tem nada disso. No início era HTML puro. O objetivo do SGML é permitir a formatação de informação de modo que sistemas de divulgação e publicação possam partilhar essas informações com facilidade. Para que isso é usado? Basicamente, para a criação de informação, de manuais, por exemplo. Então, na indústria aeronáutica, por exemplo, eles usam SGML para criar manuais. Você não quer que numa indústria crítica um manual diga alguma coisa e outro manual diga outra. Então, você, por exemplo, tem um manual para o mecânico de terra, aquele cara que toda vez que o avião pousa, ele dá uma olhadinha, e tem um manual para o mecânico que resolve defeito. Você não quer que um manual seja diferente do outro. Quer dizer, a informação dele seja diferente do outro. Mas você não quer que esse manual que o cara vai usar para as manutenções diárias seja igual a esse manualzão que o cara vai usar para manutenção quando quebra alguma coisa. Então, usando o SGML, você pode criar um documento master, e desse documento master, você gera esse documento e esse daqui também. Ou seja, você tem uma fonte da verdade. Se você conseguir fazer esse documento correto, qualquer coisa aqui que você gere a partir dele, um folheto que seja, vai ser verdadeiro. Então, você só tem um lugar para sua fonte de verdade. Quando o Berners-Lee viu isso, interessante, né? Eu posso pegar isso aqui e simplificar, e ele vai pegar aquele documento com os markups e fazer uma apresentação que eu posso colocar no browser, no programa. Ops. Bom, o SGML não foi usado porque ele era muito complexo, então ele se usou uma linguagem, uma simplificação dele. Bom, ao mesmo tempo que o pessoal começou a usar o HTML,
surgiu o XML. Baseado na ideia do HTML, eles pensaram, vamos fazer uma linguagem no estilo do HTML, mas para dados. E foi inventado o XML. O XML foi feito para compartilhar dados entre computadores, grande, pequeno porte, não importa muito. Bom, quem fez isso foi o W3C, 98, e como está aqui. O W3C, ele criou essa padronização. Então, tudo começa com um pedido, né? Criado um grupo do W3C, e se aquele padrão for aprovado, é criado uma recomendação. É criada uma recomendação, e essa recomendação vira um documento na web. Todo mundo pode ter acesso e usar essa documentação. E aqui você pode ir lá no documento e ver, ficar público na internet para todo mundo. Isso facilita muito a criação de qualquer padrão. O HTML também tem esse tipo de padrão. Todos os padrões que o W3C cria têm essa estrutura aqui, não é só XML. E por que você fazer desse jeito? Para você ter a transparência do que está acontecendo. O WTC é um consórcio, ele tem representantes de várias empresas, de várias universidades, e aí você vê todo o processo sendo feito de maneira transparente. Aqui está um exemplo só do... Isso aqui é o XHTML. Então, aqui está o XHTML, você tem aqui a data que ele foi feito, tem os documentos aqui como foram acontecendo, né? E por aí vai. Isso é para um, mas todos os outros são feitos dessa maneira também. Quer dizer, o processo de criar um padrão é o mesmo. Opa. Bom, um documento na web possui geralmente 3 dimensões. Você vai ter um conteúdo, que é o que você quer falar, propriamente dito. Você vai ter uma estrutura, aqui é o header, aqui é o início, aqui é o meio, aqui é o fim, e você finalmente vai ter uma apresentação. Isso aqui vai vir vermelhinho, isso aqui vai vir bold, e por aí vai. Num documento HTML, você então vai ter tudo junto. Né? Você vai ter a linguagem HTML, que é simples e flexível, especialmente na versão 1, ela tinha muito menos tags, né? Simples e flexível. E você tem um simples vem de um conjunto limitado de marcações. Você não pode colocar qualquer marcação que você quiser aí, né? Tem que ser o conjunto que o HTML entende. E é flexível, porque o conteúdo é representado juntamente com a estrutura e a apresentação. Lembra que isso aqui, HTML1, não tinha CSS no momento. Então, você tinha padrões, né? O H1 vai aparecer de um jeito, o A vai aparecer de outro jeito, e você simplesmente colocava aquilo lá e, puf, ele aparecia na sua tela do jeito padrão. Então, todas as páginas HTML eram muito parecidas umas com as outras. Aqui está um exemplo de uma página HTML da época. Então, você vê, você tinha um estilo para título, um estilo aqui para texto, e não tem link aqui, mas se tivesse um linkzinho, seria um estilozinho para o seu link. E você não podia mudar isso aqui. Você podia mudar o texto, você podia colocar, mudar onde estava a introdução, a conclusão e tudo mais, mas você não... o look and feel você não podia mudar, você tinha esse look and feel básico. E como é que era o conteúdo?
o conteúdo era desse jeito aqui, né? Esse era o documento que você editava, né? Você tinha as tags, né? Você abre a tag aqui, abre a tag, fecha a tag. Abre a tag, fecha a tag. Aqui, por exemplo, né, eu não coloquei tag nenhuma. Mas aí o HTML, em vez de dar um erro, ele simplesmente vai tentar fazer o melhor para mim. Ele vai tentar ver que tipo de tag se encaixa melhor aqui e vai usar essa tag. Né? E por aí vai. Então, no início, as coisas eram mais simples. Bom, e as limitações desse HTML? Como é um conjunto pré-definido de elementos, você não pode fazer certas coisas, né? O que é que o conjunto pré-definido de elementos não pode fazer? Né? Foi pré-definido. Ele foi pré-definido, o que é que ele não pode fazer? Você não pode estender o HTML. O que é que isso impede? Não é possível você permitir que autores ou comunidade criem seus próprios conjuntos de marcas. Por exemplo, o pessoal da matemática, eles têm uma maneira de se comunicar bem diferente dos outros, né? Tem aquela linguagem matemática. Você, então, eles não podem criar tags para matemática. Porque isso não interessa a todo mundo, né? E o HTML ia ficar carregado com isso aí, só para a pessoa da matemática usar. Então, eles não podem usar isso para melhor caracterizar os documentos de interesse deles, os documentos de matemática. Eu quero escrever integral de W, de seno, e por aí vai. Outra coisa, se você tivesse suas próprias tags, você podia permitir que aplicações associassem significado a dados e campos do documento, o que viabilizaria o processamento automático dos documentos. Por exemplo, eu não poderia criar tags que dizem que, por exemplo, um pedaço de texto, esse pedaço de texto aqui, é um endereço. Não existe uma tag em HTML para dizer isso. Essa string é um endereço. E eu não posso associar isso ao documento. O que é chato, porque aí, por exemplo, se eu estou trabalhando com o Google, eu não posso informar o Google, olha, o endereço da minha loja é esse aqui. Você pode usar aquilo ali e dar para o cliente que ele vai chegar na minha loja. O Google pode até usar alguma estratagema para tentar adivinhar o seu endereço, mas você não pode adicionar essa informação, porque você não pode estender o conjunto de marcação HTML. Ups. Bom, isso era o problema que o HTML, e todos os problemas que eu estou falando para você, é do HTML clássico. Então, nesse HTML você não podia fazer extensões. Hoje, você pode, e a gente vai ver isso no HTML5. Ok? De onde veio o HTML? A gente viu que ele veio do SGML, né? Então, o SGML permite se definir linguagens específicas. Ele é bem mais poderoso que o HTML. Ele é um padrão ISO. Então, como o HTML ele também é padrão. E, por exemplo, eu posso ter um documento SGML para um documento... Vou mostrar um exemplo de um documento SGML para um documento demo. Então, vamos fazer um documento SGML. Vocês veem que o SGML é bem parecido com o HTML. Né? Vocês veem aqui que ele tem tags. Ele tem tags. As tags foram copiadas. O P já existia no SGML. Você vê que ele não precisa fechar tags aqui. Né? Eu não preciso colocar aqui um /P. No HTML, é muito recomendável que você feche, mas se você não fechar, ele continua funcionando. Né? E aqui eu tenho como dizer para ele como vai ser meu texto.
Então, aqui nessa linha, eu estou dizendo que existe coisas que podem aparecer aqui e outras não. Aqui eu estou dizendo que essa tag P pode aparecer no meu documento. Então, eu tenho como dizer para a CGML como eu quero o meu documento. Então, se alguém fazer alguma besteira e esquecer uma tag de lugar, ele vai dar erro e vai dizer, opa, seu documento está errado. Bom, se ele é tão poderoso, por que não foi usado na web? Né? Ele tem o maior poder de expressão e flexibilidade que o HTML. Né? Só que toda coisa boa vem com preço. Né? Então, ter maior poder de expressão e flexibilidade significa, porém, que ele é mais complexo do que HTML. É mais difícil fazer um documento SGML do que HTML. E os documentos SGML existe um processamento muito elaborado para ser feito sob demanda na web. Lembra que ele era feito para quê? Para manuais. Se eu for fazer um manual, eu posso simplesmente clicar aqui, esperar 5 minutinhos para ele fazer os meus manuais. Ou 1 minuto, que seja, né? Na web não dá. E ele tem que rodar em vários computadores. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos. Então, os mais lentos, em vez de 1 minuto, vai demorar 15 minutos. Isso não é aceitável. Isso criou um impasse, né? Você tem aqui a SGML, poderosa, porém cara, e o HTML, né? Que era prático, porém limitado. E, por enquanto, é só. Foi isso que esse é o estado de coisas quando o HTML5 surgiu. Ele veio justamente para resolver vários desses problemas. Então, o HTML5 veio para resolver esses problemas. Ele é extensível, então resolve o problema de tags. Ele não é tão complexo quanto o SGML. E ele tem o CSS para fazer a formatação dele. Lembra que no HTML1 isso não existia. Você tinha uma apresentação, um estilo para os textos únicos. E acabou. Né? Com CSS, não. Com CSS eu posso colocar o estilo que eu quiser por elemento que eu quiser. Então, o HTML5 resolve muitos dos problemas que os outros HTMLs tinham. Note que ele demorou 10 anos para ser feito. Então, a pessoa tem bastante tempo de fazer um negócio bom e compatível também.